Algo a Mais está de volta, agora 10 horas e 37 minutinhos. Começa agora o quadro Melhor Assim. A Cris Pompeu já está aqui com a sua convidada, a personal coach Iracema Borges. Já vai começar a roda a vinheta. Bom dia, boa quarta-feira, mais uma semana nós aqui juntos com vocês e hoje com uma convidada muito especial, Iracema Borges, que é personal coaching e veio conversar conosco com um tema que eu acho que essa semana veio muito a calhar, que nós a princípio tínhamos combinado, vamos falar sobre a importância das emoções positivas nesse momento, né, no contexto Cuiabá. Mas eu acho que hoje a gente vai poder abrir até um pouquinho mais e falar a importância desses nossos sentimentos, não só positivos, mas também um pouquinho dos negativos, no contexto Brasil. Bem-vinda, Iracema, bom dia. Bom dia, Cris, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque essa faz parte da minha missão, que é disseminar conhecimento, né? Assim, o que eu possa atingir o maior número de pessoas possíveis. E como eu te disse, eu venho fazendo uma pesquisa já no meu trabalho há algum tempo, e eu mapeei que existem, assim, inúmeras emoções que a gente não se dá conta. Então, começando primeiro, a emoção, tem uma americana que descobriu que a emoção é química. Cada emoção que eu sinto, então, por exemplo, se eu sinto raiva, se eu sinto ansiedade, se eu sinto medo, eu jogo uma descarga química no meu sistema. E nisso, assim, uma vai alimentando a outra, esse é um aspecto. E aí eu comecei a pensar, peraí, a emoção é química, mas a emoção também é energia. Sim. Quando a gente chega no ambiente, a gente não sente, esse ambiente está pesado, está carregado. Sem dúvida. E tem muito a ver com emoção. E eu estava indo trabalhar um tempo atrás e falei, peraí, mas o que eu tenho sentido ao longo de um dia aqui em Cuiabá? E eu fiquei chocada, porque eu trabalho com isso, eu dou aula sobre isso e percebi o seguinte, nossa, eu saio de casa preocupada, eu saio de casa ansiosa, porque eu não sei se vai ter engarrafamento, geralmente eu não sei se fechou algum desvio, né, que eu estou acostumada a passar, e eu tenho me sentido o tempo todo assim, irritada, cansada, angustiada. Falei, peraí, mas se eu que já estou estudando, se estou, né, com a minha atenção, imagina o povo cuiabano. Que não tem essa consciência que você tem. E, na verdade, esse período, Iracema, é um período que nós vamos ter que passar. Exatamente. É transitório, é para crescer, é para melhorar, mas nós vamos ter que passar por isso. Exatamente. Né? E o que você nos daria assim, de dica, como cada um perceber em si, que tipo de sentimento está tendo? Legal. O Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva, ele foi lá e se aliou ao Daniel Goleman e eles trouxeram o seguinte, do Martin Seligman eu posso usar um exercício fenomenal que é o da gratidão. Automaticamente, se eu estou no trânsito, em poucos segundos eu começo a lembrar a que eu sou grata, a quem eu sou grata. Instantaneamente isso gera imagens. E gera emoção, e gera energia, isso já ajuda. Emoção positiva. Positiva. E o que o Goleman fala? Como que eu vou dar conta da minha emoção, mas eu preciso parar. Para alguns segundos e tentar entender. O que eu estou sentindo? Eu estou angustiada? Eu estou com raiva? Eu estou com medo? Se eu der nome para a emoção, ela diminui. Então, esse é um exercício fenomenal que ele traz. E ele diz o seguinte ainda, que eu acho, para nós mulheres, que eu acho fantástico. Ele fala o seguinte, as mulheres, elas dão nome de fome para muitas emoções, porque não faz o exercício. Aí eu estou irritada, estou cansada, eu acho que eu estou com fome. E come. E come. E aí não passa aquele sentimento, porque não é isso que eu estou sentindo. Às vezes eu estou com medo. Sim. E como? Acho que eu estou com fome. Então, assim, dar nome para isso, o que eu estou sentindo mesmo? Assim, isso é segundos. É um exercício de autoconhecimento, de autoanálise. Né? E autoconhecimento. E não é fácil, mas ele ensina o seguinte, se eu começo a fazer o exercício, eu paro, leva alguns segundos inicialmente, mas depois eu vou acostumando. Automaticamente eu já vou conseguindo dar nome para o que eu sinto. Ter essa percepção. Ter essa percepção. E eu comecei a mapear nas empresas que eu trabalho, né? Onde eu faço coaching. E fiquei impressionada. Os donos e os empresários não se deram conta. Os ônibus mudaram de rota. Sim. As pessoas estão precisando acordar mais cedo para poder chegar no trabalho. Chegam mais tarde em casa por conta disso. E está gerando toda uma onda de cansaço, de irritabilidade e nada é feito. Então, eu tenho uma das minhas alunas, que é uma gestora de uma empresa grande, ela falou, Iracema, eu fiz um exercício simples de manhã, que é dar um bom dia com um alongamento, com uma ginástica assim, mais alegre,
incrível como o dia flui. Impressionante a diferença que já fez. Até porque contamina, né? Várias pessoas chegando estressadas, ansiosas, atrasadas. Isso vai contaminando o ambiente como um todo, organizacional, e a gente acaba levando também para o ambiente familiar, né? Exatamente. E ele chama a atenção para algo que também é muito sério, que ele diz o seguinte: o meu sistema, cada pensamento que eu tenho, cada emoção que eu sinto, gera um vício no meu sistema. Além de ser química, eu crio conexões neurais. Entende? Então, eu me acostumo a olhar a vida dessa forma, de uma forma mais pessimista, de uma forma mais desesperançosa. E então, eu estou acostumada. Agora, se aliando a isso, ainda tem a situação que a gente vive em Cuiabá. Entende? Sim. Então, o que eu percebi assim, peraí, se eu preciso gerar estratégias para atingir metas, né, estratégias para me cuidar, para dar manutenção à minha vida, então, nesse momento, eu preciso estabelecer um plano de guerra em Cuiabá. Eu preciso parar e pensar assim, o que eu vou fazer para gerar algo de positivo no meu dia? Porque se deixar, eu só sinto coisa negativa. E coisas simples, por exemplo, nós demos exemplo aqui, você citou o trânsito, que realmente eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado atualmente, que tem levado a atrasos, a uma perda de tempo que a gente não estava acostumada, né? Cuiabá ainda oferecia uma qualidade de vida nesse sentido, que nenhuma outra capital, eu acho, pouquíssimas capitais conseguem nesse momento. E que nós agora perdemos um pouco, né? Está tudo mais demorado, os desvios fazem com que seu percurso seja maior, enfim. Mas até mesmo nessa situação, poderia de repente colocar um audiobook, uma música, né? Como aproveitar esse momento, reverter essa situação ruim em algo positivo. Exatamente isso que eu falo para os alunos e é exatamente isso que eu faço. Eu coloquei alguns áudios, assim, psicologia positiva, que me ajuda a histórias engraçadas. E eu, além do que ainda, que eu dou a dica para eles em inglês. Sim. Quem está estudando inglês também pode colocar para ouvir em inglês. Mas o foco precisa o seguinte, olha, isso vai passar. Isso vai passar. Se eu sair de casa com o propósito de dar o melhor de mim nesse trânsito, de entender que eu vou ganhar 50 anos, nós temos problemas? Temos. Nós temos a corrupção, podia ter sido diferente? Podia ter sido diferente, entende? Só que não foi diferente, e é isso que nós estamos vivendo agora. Mas qual é a minha contribuição para esse meio ambiente, para onde eu vivo? Então, eu busco, assim, disseminar esse conhecimento porque faz a diferença. Se eu saio com esse propósito de dar o melhor de mim e dar o lugar no trânsito e me colocar no lugar do outro, por exemplo, eu faço um puta do exercício de me colocar no lugar dos motoristas de ônibus, dos taxistas. Se já é difícil dirigir ônibus em Cuiabá sem mudança na geografia, imagina agora. Sim. Aí eu olho para aquelas pessoas e o que eu penso? Nossa, eu não gostaria de estar no lugar dele, eu sinto uma hora, sabe, agradeço, uma hora honra deles estarem trabalhando aqui e passarem por tudo isso. Isso já ajuda bastante. Seria um trabalho, então, individual para que a gente melhore no coletivo. Isso. Até porque é uma coisa que contamina. Outro dia eu estava numa situação difícil no trânsito e eu percebi isso, que estava todo mundo esperando. Na hora que o primeiro buzinou, mas aí foi uma sinfonia. É impressionante. Todo mundo contamina. Então, tanto a coisa assim de estar mais irritado, menos paciente, quanto a coisa positiva, o sentimento contamina. Exatamente. E outro exercício que eu ensino para os alunos é o seguinte, reclamar, a gente reclama, e reclama muito, e reclama sem perceber. Agora, conscientemente, eu posso me propor a reclamar menos e fazer o exercício contrário, olhar o que tem de bom no meu dia. Falar, elogiar meus amigos, elogiar quem está perto de mim, elogiar com quem eu trabalho, porque eu gero eu faço daí o contágio positivo. Sim. Ao invés de ficar, putz, o trânsito está difícil, eu demorei para chegar, né, eu estou cansado, eu acordei mais cedo, não vai mudar. A reclamação não muda. Só gera em mim aquela química negativa, mas não muda. E aí, o que acontece? Eu me comprimo mais. Eu não fico com vontade de trocar nada com ninguém e isso vai, como se diz, contaminando. Então, inicialmente vai soar mecânico. Putz, mas eu não sou de elogiar ninguém. Vai soar mecânico. Mas eu preciso começar, eu preciso fazer o exercício. Até criar um hábito. Exatamente, até criar o hábito. Bacana. E, olha, eu recebi inúmeros feedbacks da diferença. Só de parar de reclamar. O impacto que se tem numa empresa, em casa, é impressionante o impacto. E ainda nessa linha das emoções como um poder de encadear tanto coisas positivas como negativas, é que eu falei, essa semana a gente está num momento muito especial, vendo diversas manifestações, sem entrar no cunho político partidário aqui, mas eu acho que na questão mesmo de cidadãos, como é que
todo mundo devia estar com esse sentimento, com essa emoção guardada, e no momento que começou a botar para fora, foi um efeito dominó de que está todo mundo com essa emoção. Eu tenho visto meus filhos, né, têm adolescentes, eles estão engajados nessas, né, de participar, de entrar nos grupos, de ir amanhã na manifestação de uma forma pacífica. Mas eu percebo assim, sabe aquela palavra, finalmente? Sim. Finalmente, assim, eu tenho paixão pelo meu país. Eu morei fora um ano, quando eu fiz intercâmbio, e eu nunca esqueço, eu cheguei no Rio de Janeiro, estava passando aquela... Quem matou Odete Roitman? Tinha um outdoor no Rio de Janeiro. Eu olhei para aquele outdoor e falei assim, meu Deus, que paixão que eu tenho por esse país. Eu tenho o maior orgulho de ser brasileira, sempre tive. E é exatamente... E eu faço isso. Eu pego o conhecimento e trago para cá. E tenho orgulho de ser mato-grossense, entende? Então, a emoção é muito forte nesse sentido. Eu quero elevar minha voz e mostrar que chega. Está brotando de dentro da gente, entende? Essa necessidade de demonstrar que nós somos muito mais do que ao tipo de política que a gente tem no Estado e no país. E é um excelente exemplo de como o sentimento, a emoção contamina. Isso. Quer dizer, nesse momento, esse tipo de emoção patriota, esse tipo de sentimento de é possível melhorar, estamos todos juntos, como é que isso está contaminando o país como um todo, né? Exato. Nós estamos vendo isso em massa, né? Sim. E isso é o que você disse, assim, e é em todo lugar. O quanto a minha, e é importante, assim, o que eu resgato para os meus alunos? A importância individual. O quanto cada ser humano é importante, entende? Cada participação, cada qualidade de pessoa que adentra um ambiente é importante. A minha contribuição soma, entende? Eu procuro sempre dizer assim, o que a gente precisa mais lembrar nesse país é que esse país ele é feito por nós, por brasileiros, entende? Por pessoas que evoluíram, que cresceram, que têm uma dificuldade, que passaram por muito, nós passamos por muita coisa já, mas está melhorando, eu acredito nisso, entende? Eu acredito e é isso que eu tento disseminar. E essa emoção agora, essa emoção assim, vamos contagiar porque é a hora, eu sinto isso, sabe? E administrar toda a nossa vida como... existe um e-mail que eu li há algum tempo atrás que fala isso, da nossa vida como uma empresa. Exatamente. Né? Que você tem que administrar sempre visando crescer. Cada pessoa que está à sua volta, seja no ambiente familiar, profissional, cada uma tem a sua função. Exato. E que se você gerar coisa positiva, isso vai voltar como um eco, né? Exatamente. Eu tenho um professor na pós-graduação, nós trabalhamos juntos, ele fala, Iracema S.A., você S.A. Como é essa cultura, esse clima na Iracema? Né? Quando as pessoas conhecem a Iracema, elas vão passar por você, vão sair da sua presença, e o que vai ficar? Porque essa é a minha responsabilidade. Eu acredito que muito nessa questão da missão a missão é qual é o cheiro que eu estou deixando nessa vida, qual é o meu rastro. Independe de onde eu trabalho, independe do que eu faço, entende? Eu sempre reforço isso para meus alunos. A profissão vai ser melhor ou pior dependendo de você e não o contrário. Você vai ser melhor ou pior dependendo do que você faz. Então isso é muito forte e tudo volta na emoção. Sim. Porque a emoção transforma a minha fisiologia, entende? Se eu estou me sentindo mal, a emoção é negativa, eu fico mais contraída, eu fico mais séria e nem percebo, nem me dou conta. E automaticamente as pessoas não querem chegar perto de mim e eu não me dou conta. Agora, se eu abro um sorriso, se eu busco criar estratégias que funcionam para mim, para me sentir melhor, nossa, o impacto é impressionante, é impressionante. Eu tenho feito esse exercício assim, chegar no caixa do supermercado, olhar para aquelas pessoas e falar assim, nossa, olha né, a situação, trabalha tanto em tudo quanto é tipo de gente, dou um sorriso, olho nos olhos da pessoa. Impressionante, Cris, a diferença que faz. É impressionante. E é um trabalho, assim, de sementinha, da gente plantar e cada um cuidar um pouquinho de si, das suas próprias emoções, que se cada um fizer esse trabalho, né, parece que pode falar, mas eu vou fazer só e o resto. Mas se você fizer, e existe, começando assim, por você, o resto vai junto. E assim, eu tenho um tio que ele gosta muito de falar das leis da colheita. E eu amo as leis da colheita, porque é exatamente isso. Começa em mim, mas eu colho o que eu planto. Onde eu planto, quando eu planto e muito mais do que eu planto. Então começa em mim, mas eu perco a noção de onde vai chegar. Não tenho mais noção. Perfeito.
Muito obrigada, Terezinha, Iracema. Acho que esse tema veio a calhar, que eu falo, na vida nada é por acaso, né? Foi um momento muito especial para a gente estar falando disso, uma semana mais do que especial. Agradeço muito, muito mesmo. Exatamente, deixamos essa mensagem para que cada um cuide um pouquinho do seu jardim, plante coisas boas, sentimentos bons, emoções boas, porque realmente na vida tudo é temporário, não é só esse momento, né? A vida é temporária e se a gente cuidar da gente, com certeza tudo em volta vai melhorando. Muito obrigada pela sua presença. Eu continuo com vocês no site do Melhor Assim, que é o www.melhorassim.com.br, e quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Obrigada. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Iracema. Adorei o tema, viu? Tá de parabéns, um bom dia para vocês e um bom trabalho. Vamos agora para o intervalo, é coisa rápida. Eu volto já já com algo a mais ao vivo aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.